Olá a todos! Hoje irei falar sobre o fenômeno da fluência. Este vídeo foi produzido pelos alunos da disciplina Fluência em Metais e Ligas Metálicas, do curso de pós-graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais e Mecânica Aeronáutica, da Unifesp e do ITA. O conteúdo desse vídeo consiste em uma introdução, em quais aplicações esse fenômeno é encontrado, quais fatores que afetam a fluência. Será apresentado também uma curva típica de fluência, os principais mecanismos e as principais ligas que são mais resistentes a esse tipo de deformação. O fenômeno da fluência consiste no acúmulo lento e progressivo de deformação plástica. É um fenômeno que ocorre em todos os sólidos cristalinos, em condições de carga constante e de temperatura constante, e em temperaturas elevadas, na faixa de 0,4 a 0,7 da temperatura de fusão. Resistir a altas temperaturas e ainda ser solicitado mecanicamente é algo bastante desejável, mas nem todos os materiais possuem essas características. Uma aplicação muito próxima à maioria de todos nós são os materiais que compõem as turbinas de aeronaves. A integridade de uma aeronave é algo crítico, pois um pequeno erro pode virar uma tragédia. Assim, todas as áreas de uma aeronave são muito bem planejadas. Aqui é apresentada uma figura de uma turbina de um caça e ilustra a região que é afetada pela temperatura. Estes componentes são sempre inspecionados, com o intuito de se evitar falhas, além da realização de manutenções preventivas. Outro exemplo que pode ser citado são as tubulações a vapor. Devem ser constituídas de forma que resistam à passagem de vapores em altas temperaturas, sem perder suas características estruturais. São muito utilizadas em indústrias químicas e petroquímicas, por exemplo. Como que ocorre nessa figura, observamos parte da tubulação avariada, onde há também marcas de corrosão. Falando um pouco sobre os reatores nucleares, os materiais que ali estão presentes devem manter-se íntegros mesmo trabalhando em altas temperaturas, uma vez que um acidente desse tipo contamina o meio ambiente por anos e leva à morte muitas pessoas. E vocês podem estar se perguntando, mas o que de fato afeta a fluência? A temperatura é um dos fatores que afeta a fluência. E quanto maior for a temperatura de trabalho do material, maior será a energia fornecida ao sistema, o que aumenta a mobilidade de discordâncias e faz com que o material seja deformado mais rapidamente. A solicitação mecânica sofrida por um material também é um fator crucial. Sendo assim, quanto maior for a tensão aplicada ao material, menor será a resistência à fluência. Além disso, quanto maior for o módulo de elasticidade, maior será a resistência à fluência, pois o módulo mede a rigidez das ligações entre átomos de um material, e quanto mais forte for essas ligações, mais difícil será deformar o material. E por último, e não menos importante, tem-se também a interferência através do tamanho de grão. Quanto maior for o tamanho de grão, maior será a resistência à fluência, pois granulações grosseiras dificultam a deformação pelo escorregamento dos contornos de grão.
Os corpos de prova para os ensaios de fluência devem ser confeccionados conforme a norma ASTM E139, podendo ser de forma circular, retangular, no caso de chapas, e até mesmo possuir abas, dependendo do sistema de fixação da máquina de fluência. Esse é um desenho esquemático de um aparelho de teste de fluência. Observa-se que a estrutura é composta por um forno, no qual é acoplado o corpo de prova. Através de um sistema de alavanca, são adicionados pesos na parte posterior do equipamento. Podem ser utilizados também células de carga. Os ensaios são realizados, geralmente, em temperaturas e cargas constantes. Essa figura apresentada é uma curva característica de fluência. A curva de fluência ela é composta por 3 estágios: o primário, o secundário e o estágio terciário. A inclinação da curva é denominada taxa ou velocidade de fluência. Com a aplicação da carga, ocorre uma deformação instantânea no material, de característica elástica e plástica. No primeiro estágio de fluência, tem-se uma diminuição da velocidade de fluência devido ao aumento da resistência causada pelo encruamento. No segundo estágio, tem-se uma velocidade de fluência ou taxa de fluência praticamente constante, devido à competição que ocorre entre encruamento e recuperação. Ao mesmo tempo em que há um aumento da resistência, há libertação de discordâncias, devido ao aporte térmico fornecido ao material. E no terceiro estágio, tem-se um aumento da velocidade de fluência, a formação e coalescimento de trincas, além da separação dos contornos de grão, que leva à fratura do material. Existem alguns mecanismos que explicam o fenômeno da fluência nos metais e ligas metálicas. Primeiro serão apresentados os mecanismos difusionais, que se dividem em 2, Nabarro-Ehring e Kuebbel. Depois, os mecanismos por escalagem e escorregamento de discordâncias e escorregamento de contornos de grão. O primeiro mecanismo apresentado é o difusional. Para exemplificar, é mostrado uma turbina de avião, uma das peças que sofre grandes esforços sob o efeito da temperatura é a paleta. A paleta é feita de uma liga metálica que, se olhada no microscópio muito potente, pode-se perceber que é formada por átomos organizados na forma de cristais. E esses cristais possuem defeitos pontuais. E esses defeitos são chamados de vacâncias, e a movimentação desses defeitos é a chave para o entendimento dos mecanismos difusionais de fluência. Para que a movimentação de lacunas na rede cristalina ocorra, é necessário que haja energia suficiente, como é mostrado na figura, para que ocorra a movimentação de um átomo de uma posição inicial para outra posição, é necessário que uma determinada barreira de energia seja superada. A quantidade de energia necessária vai depender da energia de ligação do átomo que está movimentando e a sua vizinhança. Assim, átomos que estão dentro da rede cristalina exigem mais energia para se movimentar do que átomos que estão nos contornos de grão. Os mecanismos difusionais costumam ocorrer em tensões baixas. O mecanismo de Nabarro-Ehring ocorre pelo fluxo de vacâncias no interior do grão, para os contornos de grão. É observado o aumento do grão na direção da aplicação de tensão. Os átomos migram da região comprimida para uma região tensionada. Este mecanismo costuma ocorrer em temperaturas elevadas, cerca de 0,7 da temperatura de fusão do material. O mecanismo de Kuebbel ocorre pela movimentação de vacâncias no contorno de grão. Sendo assim,
O tamanho de grão influencia diretamente na resistência à fluência. Quanto maior o tamanho de grão, maior será a resistência à fluência. Este mecanismo ocorre em baixas temperaturas, em torno de 0,4 da temperatura de fusão do material. A escalagem e o escorregamento de discordâncias ocorrem em temperaturas abaixo de 0,6 da temperatura de fusão. É um mecanismo dominante e há necessidade de superar as barreiras de Peirce. A deformação é criada durante a deformação plástica e ocorre movimentação de um grão sobre o outro. Há uma complexidade da rede de discordâncias, sendo que as discordâncias são emitidas por várias fontes, além da formação de discordâncias a partir de impurezas. A recuperação ocorre por escalagem e escorregamento com desvio de discordâncias, que se aniquilam ou sofrem um rearranjo para uma configuração de menor energia, responsável pela formação de subgrãos. O escorregamento do contorno de grão é um processo de cisalhamento que ocorre com a movimentação de um grão sobre o outro, favorecido pelo aumento da temperatura ou a diminuição da taxa de deformação. Esse mecanismo é considerado como resultado da ação combinada dos mecanismos de difusão e de discordâncias. Uma importante característica deste processo é a manutenção de forma original do grão e em condições extremas de deformação. É observado um aumento no número de grãos que se tornam alongados na direção de tensão aplicada. O papel mais importante desempenhado pelo escorregamento dos contornos de grão está relacionado com o início da fratura intergranular. Para que ocorra a deformação dos contornos de grão sem formação de trincas, deve existir um mecanismo de deformação que permita a continuidade da deformação ao longo do contorno de grão. O modo de acomodar a deformação nos contornos de grão em temperaturas elevadas é pela formação de dobras no final de um contorno de grão. Os mecanismos de fluência operam independentes, havendo o mecanismo dominante, o qual possui a taxa de fluência mais rápida e a menor energia de ativação, e o mecanismo controlador, o qual possui a taxa de fluência mais lenta e a maior energia de fluência. O aço é amplamente utilizado em aplicações a altas temperaturas. As principais aplicações são em mancais, eixos, motores aeronáuticos e tubulações. A temperatura máxima para aplicações está em torno de 752 graus Celsius. As famílias mais utilizadas são o aço carbono baixa liga, aços intermediários, aços com 12% de cromo e os aços austeníticos. Um dos fatores que explicam a alta resistência mecânica dos aços utilizados em altas temperaturas é o alto ponto de fusão dessas ligas. Em aços que contêm carbono, a resistência é explicada pelo fato do carbono alterar a mobilidade de ferro na rede cristalina. É observado um aumento na resistência à fluência em aços que possuem até 5% de átomos de carbono. As ligas de níquel são utilizadas principalmente em paletas de turbinas de avião. Estas ligas podem ser aplicadas em temperaturas em torno de 1000 graus Celsius, ou seja, em torno de 80% do ponto de fusão. As ligas mais utilizadas são as ligas à base de níquel-cromo. Alguns exemplos comerciais são a Nimonic e Inconel. A alta resistência das ligas de níquel pode ser explicada pela formação de uma camada de um filme fino de óxido de cromo na superfície do material quando é exposto a altas temperaturas. Microestruturalmente, as ligas níquel-cromo formam precipitados chamados de fase gama.
Estes precipitados são finos, dispersos e coerentes com a rede cristalina, que impedem a movimentação de discordâncias, conferindo a alta resistência dessas ligas em altas temperaturas. Obrigada a todos!